Olá, aqui é escritor e professor Edson Oliveira. Neste vídeo eu vou tratar de um tema bastante polêmico em nível nacional que diz respeito ao exame de suficiência. Vou me referir especificamente ao curso de Ciências Contábeis, porque esta é a minha profissão. E este tema eu conheço, comecei a conhecer mais ainda, quando ainda era professor em uma faculdade, e esse tema veio à discussão em uma reunião de docentes, de professores, e eu me posicionei naquela oportunidade, naquele período, de maneira muito contundente, utilizando os mesmos argumentos que eu vou utilizar neste vídeo. É uma coisa que eu ainda não entendi, eu ainda não compreendi direito porque tão poucas profissões, na verdade, pelo menos o que eu pesquisei até agora, só tem o curso de Direito e o curso de Ciências Contábeis, que estão fazendo o exame de suficiência. Não entro no mérito da outra área, porque não conheço a legislação da outra área, e sei que no curso de Ciências Contábeis surgiu uma legislação a partir de um determinado ano, se não me falha a memória, de 2010, e houve uma série de controvérsias em relação ao exame de suficiência. Inclusive foi judicializado porque não havia respaldo legal na sua primeira edição. E um dado importante é que em sua primeira edição, aos 20 anos aproximadamente, este exame só aprovou 1/3 de 150 mil alunos, ou seja, apenas 50 mil alunos obtiveram aprovação, e somente se esses 50 mil alunos poderiam trabalhar no mercado. Os outros 100 mil alunos com seus diplomas certificados, registrados no MEC, e diplomas de faculdades, de universidades públicas e privadas, esses diplomas não tinham valor no sentido de poder atuar profissionalmente. Então, esse é um tema extremamente polêmico que ainda está em discussão sobre vários aspectos, sobre várias óticas, porque outros cursos que tentaram também submeter ao exame de suficiência não obtiveram êxito. Então, esses outros cursos que, inclusive, envolvem saúde pública, como medicina, oftalmologia, de um modo geral, psicologia, enfim, vários cursos, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, nenhum desses cursos, nenhuma dessas profissões precisa fazer um exame de suficiência. Ressalte que eu, por exemplo, eu estudei, tenho 40 anos de formado, eu nunca precisei fazer exame de suficiência, eu e toda a minha geração antes desse período, antes da instituição do exame de suficiência. Eu vou pegar aqui algumas informações na Wikipédia, que é interessante para vocês saberem como surgiu essa questão do curso do exame de suficiência. Eu vou pegar essas informações aqui. Então, o que chama a atenção é porque, a partir de quando se identificou a necessidade de fazer esse exame. Porque outras profissões, várias outras, não fazem este exame. E a questão mais séria, como ficam as instituições de ensino superior, as IES, que forneceram esses diplomas validados pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura do Brasil. O que fazer com esses diplomas se a pessoa não obtiver êxito, aprovação
no exame de suficiência. Esse exame ele é coordenado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Não tenho nada contra a questão legal da legislação que estabeleceu a necessidade de realização desses exames de suficiência. O que não me convence e ainda não aceito como válido é um diploma fornecido por uma instituição superior com registro e monitoramento do MEC não ter valor profissional. A pessoa não poder atuar profissionalmente depois de estudar 3 anos, 4, 5, dependendo do curso, e não ter valor legal para atuação. E como ficaram aqueles profissionais que atuavam antes desses exames de suficiência? O exame de suficiência efetivamente tem menos de 20 anos que passou a ser aplicado, e as gerações todas profissionais de contabilidade em nível técnico, em nível superior, que atuaram por mais de meio século, ensinaram, foram para faculdades, universidades ensinar, atuaram em grandes empresas sem exame de suficiência. Então, há uma coisa aí que não está muito clara. Não há uma explicação razoável para a exigência desse exame de suficiência ter surgido em menos de 2 décadas. Do meu ponto de vista, a questão não está no exame de suficiência. A questão pode estar em não avaliar corretamente as faculdades e até universidades que estão ensinando ciências contábeis. Os profissionais estão saindo sem condição de exercer a profissão, e para que são fornecidos ou são liberados esses diplomas de graduação e até pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, essa é uma polêmica que precisa ser discutida, porque é um tema bastante sério e, pelo que vejo, bastante polêmico, um tema que é delicado, mas que precisa ser abordado, que precisa ser discutido ou rediscutido para que nós tenhamos o convencimento da necessidade ou da, digamos, justificativa de aplicação do exame de suficiência. Este exame, a princípio, pelo que tenho visto, lido, só está sendo aplicado por 2 profissões: curso de Direito e curso de Ciências Contábeis. Tem um curso também, se não me falha a memória, de perícia, auditoria, mas o grande universo de alunos no Brasil é de cursos de Direito e cursos de Ciências Contábeis. Bom, o curso de Direito tem sua legislação, eu não conheço, não posso falar, não sei explicar o porquê. Mas o curso de Ciências Contábeis eu conheço, eu ensinei por mais de 30 anos e eu ensinei sem ter sido avaliado se eu tinha capacidade, se eu tinha conhecimento suficiente não só para atuar, trabalhar como profissional assinando balanços, como ensinar em uma faculdade de Ciências Contábeis. O meu curso foi de 4 anos, eu concluí em 4 anos e eu virei professor, eu fiz graduação, pós-graduação, assim como eu, muitas outras pessoas também, a partir do exame de suficiência, fizeram a mesma coisa. Estudaram, fizeram graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e essas pessoas foram submetidas a um exame de suficiência aplicado pelos conselhos regionais de contabilidade, sob a coordenação e orientação do Conselho Federal de Contabilidade. Isso é muito sério por uma questão simples. O que aconteceu, o que foi identificado para justificar a necessidade de implementação ou de aplicação de um exame de suficiência?
O problema estava nos alunos, nas instituições de ensino, no modelo de ensino. Onde estava o problema? Como é que um aluno sai de uma faculdade com um diploma registrado e não pode atuar? Porque para atuar ele precisa de registro no conselho de classe, no seu estado, ou no Distrito Federal, quando é o caso, e para obter esse registro, ele precisa se submeter a um exame de suficiência. Se ele perder, ele não pode trabalhar, mesmo com diploma registrado no MEC, mesmo com diploma fornecido por uma faculdade ou por uma universidade pública, estadual, distrital, federal. Isso é bastante grave. Em tese, do meu ponto de vista, é caça o diploma, porque esse diploma não tem valor para atuar no mercado enquanto esse aluno, esse estudante ou esse profissional não for aprovado no exame de suficiência. Mas nenhum momento se diz onde é que está a insuficiência, como surgiu a insuficiência, de onde partiu a insuficiência. A obrigação dos conselhos regionais é fiscalizar a atuação profissional. Concordo em grau, gênero e número, como todas as profissões devem ter seus conselhos de classe. Agora, entre você ter uma atividade fiscalizadora e uma atividade que lhe nega direito a atuar, a trabalhar, porque você precisa fazer um exame de suficiência para obter o registro nesse órgão de classe, isso é muito complexo. Isso digamos assim, é um critério que não explica a lógica. O que a lógica não explica. Eu faço faculdade, eu faço especialização, mestrado, doutorado, sou formado em ciências contábeis, estou dando exemplo, mas com meu diploma e com meus certificados e títulos de mestrado, doutorado, eu não posso trabalhar, eu não posso atuar em empresas, eu não posso ser contador, eu não posso assinar balanços. Qual é a lógica que existe nisso? Eu quero entender só a lógica. Não consigo entender qual é a lógica. Para que me deram esses títulos, esses diplomas, se eu não posso atuar enquanto eu não me submeter a um exame de suficiência? Teoricamente, todos esses títulos não têm nenhuma validade se eu não provar que sou suficientemente capaz. Eu não deveria ter recebido o diploma. Eu não deveria ter recebido títulos. Essa é a lógica. Ou então, aquela faculdade ou aquela universidade não deveria funcionar antes de uma fiscalização rigorosa do MEC para dizer você não pode expedir diploma de tal ou tal profissão. Isso é muito complicado. Então é bom que a gente tenha polêmica mesmo, que se discuta, que se fale. Não vai resolver, provavelmente, não vai incomodar, provavelmente, talvez incomode aos conselhos, talvez incomode as instituições, mas eu estou falando em razão de ter ouvido e presenciado muitos profissionais que se lamentaram, se queixaram, inclusive fizeram referências ruins em relação ao modelo de avaliação de suficiência, do exame de suficiência para o exercício profissional. Acho que talvez seja importante ou necessário se rediscutir, se repensar essa questão do exame de suficiência, porque não convence ainda, pelo menos a mim, a sua necessidade. Eu estou aqui com o Wikipédia. Na Wikipédia os termos suficiência é autossuficiência, ou seja, suficiência e autossuficiência estão relacionados com a capacidade de realizar uma função ou de não depender de ajuda para sobreviver. Bom, então se eu tenho um diploma, se eu tenho um título de mestrado, de doutorado,
e não tenho registro no órgão de classe, porque não fiz o exame, não é que eu não passei, não fiz por qualquer motivo, eu não tenho capacidade para exercer a função. É essa a lógica do exame. Então, suficiência e autossuficiência estão relacionados com a capacidade de realizar uma função ou de não depender de ajuda para sobreviver. Eu vou ver aqui, exame de suficiência, que é para ser mais específico, nesse mesmo Wikipedia, tá aqui, tá? O exame de suficiência é um exame realizado por conselhos de classe de algumas profissões para auferir capacidade de realização de função após realização de um curso de graduação. Isso aqui é uma negação do curso, isso é óbvio. Se eu preciso fazer um exame de suficiência para provar que sou capaz de realizar minhas atividades, eu não deveria ter recebido o diploma, eu não deveria ter saído da faculdade enquanto eu não estivesse apto a exercer minhas funções e não precisar ter que fazer um exame fora do ambiente de ensino. Conselhos de classes não são instituições de ensino, são instituições fiscalizadoras, que eu acho válido, mas você tem que fazer um exame de suficiência para provar que é capaz o suficiente para exercer sua profissão. Seu diploma não tem utilidade. Os seus títulos não têm utilidade. Essa é a lógica. Estou falando da lógica. Estou questionando a lógica do estudante e do profissional que vai para o mercado. Alguém precisa explicar qual é a lógica. Aí, na sequência, que tem as profissões que exigem o exame de suficiência são direito e contabilidade. Creio que tem outras, mas aqui eu estou pegando aqui, fazendo a leitura. Deve ter mais, provavelmente. Talvez aqui não esteja atualizado, porque aqui é uma informação dinâmica. O exame de suficiência é uma etapa obrigatória para obter o registro profissional em um conselho regional. Os conselhos são regionais, nos estados, e distrital. Ele verifica a capacidade técnica dos candidatos para exercerem a profissão. E o diploma? E a faculdade? E a universidade fez o quê para oferecer, para conceder um título de bacharel em ciências contábeis, por exemplo? Para conceder um título de especialista em contabilidade, por exemplo? Para conceder um título de mestrado ou doutorado? Se não fizer o exame de suficiência, também não pode atuar profissionalmente. Pode ensinar, olha que paradoxo, pode ensinar, pode dar aulas a outros profissionais que precisarão se submeter ao exame de suficiência após obterem seus diplomas devidamente registrados no MEC, Ministério da Educação e Cultura. Isso é bastante sério, isso é bastante grave e é preciso sim se discutir. Não estou dizendo que estou com a verdade, eu apenas não consigo entender a lógica, essa lógica de eu preciso provar que sei, porque o meu diploma não diz que eu sei. Eu sei que procede, claro. Há muitas instituições que estão oferecendo cursos online, estão oferecendo ensino à distância, EAD. Na verdade, o que está havendo é uma, digamos assim, precária fiscalização das instituições que fornecem diplomas, certificados, títulos. Então, talvez o caminho correto não fosse o exame de suficiência, mas a fiscalização adequada nessas instituições que fornecem títulos. A fiscalização adequada, que eu sei que existe todo um acompanhamento do MEC, mas talvez para mim é quase impossível
acompanhar todas as faculdades do Brasil, todas as universidades, no seu dia a dia com as diversas disciplinas, as múltiplas disciplinas que às vezes o professor ensina sem saber direito, com todo o respeito profissional que deve ser tido. Então aqui tem, no caso da profissão de contador, o exame é realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, a aplicação em nível nacional, e é coordenado pelos Conselhos Regionais de Contabilidade de cada estado e do Distrito Federal. É obrigatório para bacharéis em ciências contábeis que desejam exercer a profissão de contador. Obrigatório. Alunos do último ano de ciências, do curso de ciências contábeis, também podem se inscrever. Bom, estou próximo da formação, de obter o título, me inscrevo, posso fazer, e quando eu receber o título, eu já vou provar que estou apto, que estou em condições. Não, o diploma só deveria sair da faculdade ou da universidade se ele provasse na faculdade e na universidade onde ele estuda que ele está apto. E não um órgão à parte. Nada contra o Conselho Federal de Contabilidade, nada contra o Conselho Regional, os Conselhos Regionais de Contabilidade. O que não me convence é, eu tenho um diploma emitido por uma instituição de ensino superior, por uma universidade pública ou privada, mas não tem possibilidade de trabalhar ainda se eu não me submeter ao exame de suficiência. Isso é extremamente complexo. Portadores de diplomas estrangeiros revalidados podem fazer o exame. Aqui sim, quem faz um curso lá no exterior precisa revalidar seus diplomas aqui no Brasil. Tudo bem, olha, você veio do exterior, não sei em que lugar você estudou, não sei qual é o acompanhamento, o MEC não pode te acompanhar no exterior, então precisa revalidar. Isso, inclusive, é bastante aplicado ao curso de medicina. O curso de medicina não tem exame de suficiência, só de validação de diplomas para quem fez o curso de medicina no exterior, que é a revalidação do reconhecimento profissional. Os assuntos cobrados são os mesmos da grade curricular do curso de Ciências Contábeis. Aqui entra o pior paradoxo. Aqui é o pior paradoxo. O exame de suficiência cobra os assuntos que a faculdade ensinou, as universidades ensinaram, as faculdades ensinaram, deram nota, aprovaram os alunos, ofereceram, concederam título ou diploma, mas não pode trabalhar. Como é o critério de validação dessas avaliações praticadas pelas faculdades, pelas universidades públicas e privadas? Está aqui. Está aqui. Você pode pesquisar no Google, na Wikipédia, os assuntos cobrados no exame de suficiência para profissionais de contabilidade. São os mesmos da grade curricular do curso de Ciências Contábeis. Isso aqui é mais absurdo ainda. Tá, eu estudei, a grade diz que eu estudei tais e tais disciplinas, fui aprovado por média, mas não serve. Meu diploma, eu não posso trabalhar se eu não fizer o exame de suficiência no Conselho Regional de Contabilidade ou Conselho Federal de Contabilidade, aplicação do Conselho Federal. Isso, em tese, é caçar o diploma, pelo menos temporariamente, enquanto não houver aprovação no exame de suficiência. É uma cassação subjetiva de um título, de um diploma, de um profissional, de um estudante ou de um profissional que está pronto para o mercado, mas deu um azar, por exemplo, não pôde comparecer ao exame, qualquer outro motivo, não pode trabalhar. Isso é gravíssimo, isso é sério, é para ser discutido, é para ser provocado, é para ser polemizado mesmo, e esse é meu propósito. Não estou usando isso como uma forma de autopromoção, eu não preciso nem do exame, nem de faculdade, nem de título, eu tenho vários títulos. Quem conhece meu perfil, eu sou escritor, eu sou professor, eu sou contador, tenho uma experiência bastante vasta, mas continuo incomodado.
continuo não convencido desta forma de querer avaliar o aluno que foi avaliado por uma faculdade ou por uma universidade. Um conselho de classe é quem vai avaliar um aluno que fez 4 anos ou 5 anos de faculdade, de universidade, e um conselho avalia. Eu não sei nem quantos dias são esses exames de suficiência, para ser sincero, mas acho extremamente grave isso funcionando. É preciso ser discutido, debatido, para ver qual é a forma de resolver. O exame de suficiência, no caso aqui de contabilidade, serve ser realizado semestralmente. Aqui já mudou em todo o Brasil. Era anual, alguém viu que era complicadíssimo, porque existem faculdades semestrais, passou a ser feito de 6 em 6 meses, pelo que está aqui. Estou pegando essa informação em fontes, não posso confiar, não sei se são confiáveis, teria que pegar na fonte própria da legislação, do CFC, do CRC, do MEC. Eu não sei porque que o MEC não participa disso. O MEC é quem registra os diplomas. O MEC é quem valida, é quem endossa os diplomas dos profissionais formados com formatura, com festa, comemoração da família. Mas aí a pessoa chega, o profissional ou a profissional chega na semana seguinte: olha, eu não posso trabalhar porque eu vou fazer, eu tenho que fazer, é obrigatório fazer o exame de suficiência da minha profissão. Pelo amor de Deus, vamos discutir. Traz essa temática para uma discussão ampla, nacional, sem querer ser dono de nenhuma verdade. Mas eu tenho um pensamento lógico bastante coerente. E isso não estou falando aqui agora porque tenho uma rede, um canal, a internet para falar. Eu discutia isso em sala de aula, eu discutia isso nas reuniões de professores. Sempre fui contra. Discutia isso com o presidente do Conselho de Contabilidade aqui da Bahia na época. Sempre fui contra. Mas agora, felizmente, eu posso falar para mais gente. Eu só quero que vocês reflitam. Posso estar errado? Não acredito que estou errado. Não vejo argumento suficiente para me dizer: você está errado, tem que ter o exame mesmo. A pessoa tem diploma, mas não pode trabalhar, tem que ter o exame. Que não tem sequer, pelo menos pelo que eu sei, a participação do MEC, do Ministério da Educação e Cultura do Brasil, que autoriza conceder o diploma, o título de bacharel. Bom, aí aqui continua. Atualmente existem 2 profissões que adotam o exame de suficiência, e vem mais outras coisas. O curso de medicina, eu acho que tentaram implementar esse exame, parece que não funcionou. Outros cursos também tentaram implementar. A questão não é validar ou não validar o conhecimento. A questão é quem está dando o diploma, quem está dando certificado, quem está fornecendo certificado, título, diploma, que não pode ser suficiente para atuar no mercado de trabalho. Muito sério, muito grave, e merece uma discussão acalorada, com respeito, com consideração a todas as questões legais, que são respeitadas, devem ser respeitadas, mas ponderando sempre a incoerência da aplicabilidade do critério. Forte abraço, aqui, escritor, professor Edson Oliveira, e espero que a gente possa trocar mais ideias sobre isto.